Oi galera do Direito Civil, mais uma vez estamos aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre um tema dessa maravilhosa matéria que é o Direito Civil. Hoje eu escolhi para falar para vocês sobre um tema extremamente polêmico, controverso e novo, certo? Hoje a nossa aula é sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse estatuto tem base legislativa na Lei 13.146 de 2015 e o precursor, dessa lei, o porta-voz dessa lei foi o Romário. Sabemos que ele tem uma filhinha que linda, maravilhosa, que possui síndrome de Down, e o cotidiano dele, o conhecimento dele em relação a conviver com uma pessoa que possui uma certa deficiência, levou a ele a criar essa lei. A partir disso a gente consegue imaginar qual que é o intuito, qual que é o objetivo que esse estatuto das pessoas com deficiência, com que objetivo esse estatuto chegou pra gente, chegou para o nosso ordenamento jurídico. Na verdade, o objetivo maior, o pano de fundo que está por trás desse estatuto, nada mais é do que o direito ao reconhecimento de igualdade. Extremamente bonito as situações colocadas ali nesse estatuto, louvável as ideias ali que foram trazidas pelo estatuto. Então o objetivo mesmo é a inclusão, é a possibilidade da inclusão das pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência para o nosso cotidiano, para a nossa coletividade, para a nossa sociedade. Tanto é verdade que tem um artigo 95, se eu não me engano, do Estatuto, que ele fala que todas as escolas particulares são obrigadas a receber alunos que são chamados alunos com inclusão, aqueles que têm algum tipo de deficiência, para conseguirem conviver com as pessoas que nós chamamos de normais. Nossa, Então, esse estatuto, ele é extremamente louvável em suas ideias, os objetivos e os fundamentos desse estatuto. Nossa, dá para dizer que são as bases principiológicas da nossa Constituição. Dignidade da pessoa humana, liberdade, inclusão, respeito ao próximo principalmente. O interessante desse estatuto, lógico, a gente pode criticar eles em alguns aspectos, mas é porque traz e deu mais liberdade às pessoas com deficiência. E até se vocês pararem para prestar atenção, hoje elas são muito mais vistas nas ruas, pela possibilidade de acesso que elas têm aos locais públicos e pelo respeito que começou a ser gerado por todos, a conscientização da coletividade, que são seres humanos como a gente, que merecem o nosso respeito total como qualquer outra pessoa. Então esse estatuto veio com uma ideia muito digna, muito louvável, como eu coloquei para vocês. O artigo 2º do Estatuto traz pra gente quem são essas pessoas. Não vou ler aqui para vocês porque vai ficar extremamente maçante. Antes, volta, abre o Estatuto, gente? Aula com o Estatuto do lado aberto. Vamos acompanhando esses artigos, os mais polêmicos, essas modificações que fez no Código Civil, tá bom? Abriu? Então agora a gente vai começar. Dá uma lidinha aí no artigo 2º, ele fala que a pessoa com deficiência é toda aquela que tem algum problema motor, algum problema sensorial, algum problema físico, algum problema mental. Ele engloba todas as deficiências que o corpo da pessoa pode acabar tendo ou que a pessoa já nasceu com ela. Ainda no artigo 2º ele fala que essas pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência, elas têm que estar em pé de igualdade com aquelas que não possuem nenhum tipo de deficiência. Então são para essas pessoas, para resguardar os direitos dessas pessoas, que surge a Lei 13.146, o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu acho, essa é minha opinião agora, gente, que a principal modificação do Estatuto foi a revogação quase total do artigo 3º do Código Civil, que trazia pra gente antes um rol de pessoas que deveriam ser tidas como absolutamente incapazes. Da mesma forma, alterou o artigo 4º do Código Civil, que tem um rol das pessoas que devem ser consideradas pela lei relativamente incapazes. Fiz um quadrinho aqui para vocês, para a gente ver essas alterações. O artigo 3º
falava sobre os absolutamente incapazes, se eu não me engano eram 4 incisos, ou seja, 4 situações que eram englobadas e caracterizadas como pessoas com uma incapacidade absoluta. Hoje, após a vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobrou apenas uma possibilidade em relação aos absolutamente incapazes. Hoje, os únicos que são considerados absolutamente incapazes pelo nosso ordenamento jurídico são aqueles que possuem menos de 16 anos. Ou seja, a incapacidade, ela só é absoluta, né, gente? Vamos frisar aqui, a incapacidade absoluta, ela só se refere em relação a um período temporal. Aqueles menores de 16, somente. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD, acabou por retirar toda e qualquer possibilidade de uma pessoa que possuísse deficiência ser considerada absolutamente incapaz, pelo menos nesse primeiro momento. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, em relação aos procedimentos de curatela e assim por diante. Então hoje, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, existia um inciso que falava que aqueles que não conseguiam de forma nenhuma exprimir, manifestar a sua vontade, eram considerados absolutamente incapazes, seja de forma transitória ou seja de forma permanente. Esse inciso foi o mais discutido pela doutrina se realmente deveria ter sido removido para o artigo 4º. Veja, o EPD tirou aqueles que não têm possibilidade nenhuma de exprimir sua vontade, de manifestar sua vontade de forma temporária ou de forma definitiva. Ele deslocou da incapacidade absoluta e colocou no rol do artigo 4º, ou seja, dos relativamente incapazes. Passando para uma análise rápida em relação ao artigo 4º do Código Civil. No primeiro inciso, traz pra gente que os maiores de 16, mas menores de 18, são considerados relativamente incapazes. Nada mudou em relação ao Código Civil original de 2002. Esse inciso não sofreu nenhum tipo de modificação. Inciso 2º traz pra gente que os ébrios habituais e os viciados em tóxico. As pessoas que se utilizam de qualquer tipo de drogas, álcool, de forma excessiva, acabam por perder, normalmente de forma temporária, a sua capacidade de discernimento total. Assim, a lei manteve como relativamente incapazes essas pessoas que nesse momento da vida ultrapassam por essa dificuldade e talvez não tenham possibilidade de perceber o que é melhor para ela naquele momento. Então manteve-se no artigo 4º também esse inciso. O inciso 3º fala que aqueles que por motivo transitório ou permanente não puderem exprimir sua vontade, ressaltando que esse inciso pertencia antes do EPD ao artigo 1º, ou seja, essas pessoas que têm uma dificuldade plena de manifestar sua vontade eram considerados absolutamente incapazes. Guardem bem esse inciso, porque uma das maiores críticas efetuadas pela doutrina em relação a essa modificação foi nessa mudança, de trazer essas pessoas para serem consideradas relativamente incapazes, que antes eram consideradas absolutamente incapazes. E por fim, o artigo 4º traz pra gente que os relativamente incapazes também são os pródigos. Os pródigos são aquelas pessoas que gastam dinheiro sem parar. Sabe aquelas pessoas que jogam, têm problema com o jogo e acabam colocando toda a sua fortuna, todo o seu patrimônio em jogo? Essas pessoas são consideradas relativamente incapazes também, porque normalmente de forma transitória, certo? Bom, para a gente começar a falar quem é quem dentro do EPD, acho que uma distinção muito rápida e simples deve ser feita. O que é tutela e o que é curatela? Quando a gente fala em EPD, em nenhum momento a gente vai falar de tutela. A gente sempre vai se referir ao Instituto da Curatela. A curatela, ela está prevista no nosso Código Civil, 1767. Gente, tem um problema com o número, eu nunca decoro artigo, tá? Só saber procurar. O artigo 1767 diz que o curador é aquela pessoa que tem o dever de reger, de administrar os bens dos maiores incapazes, certo?
Na lei, no Código Civil, em relação a esse artigo, nada é dito se é absolutamente ou relativamente incapazes. A curatela serve para administrar os bens de maiores incapazes. E o que é a tutela? A tutela está no artigo 1728 do Código Civil e serve como substituição do poder familiar, ou seja, para as crianças, para os menores de idade. A tutela é específica para as pessoas que ainda não completaram 18 anos. Existem muitas possibilidades de tutela, eu vou dar um exemplo aqui só para a gente conseguir contextualizar essa regra no Código Civil. A tutela, ela pode ser deferida aos avós, por exemplo. Quando? Quando os pais, por exemplo, não tiverem capacidade de exercer o poder familiar. Quando que isso acontece? Imagine um casal que tem problema com drogas, por exemplo. Um casal viciado em algum tóxico. Eles não têm capacidade, nem que seja de forma momentânea, nem que seja de forma transitória, de cuidar e de perceber quais seriam as melhores soluções à vida do seu filho. Dessa forma, existe a possibilidade de a gente retirar o poder familiar dos genitores, transferindo o poder familiar para outra pessoa, ou para outras pessoas até mesmo. Notem, a diferença também muito interessante entre tutela e curatela é que a tutela não fala somente em relação ao patrimônio. Veja que a curatela tem por objetivo administrar e gerir os bens dos menores incapazes. Bens, patrimônio. A tutela fala sobre poder familiar. Poder familiar é só sobre patrimônio? Não. Poder familiar é educação. Poder familiar é instruir os filhos da melhor forma possível, tomar as decisões por ele e assim por diante. Então não confundam, para começar aqui, o nosso assunto de hoje, tutela de curatela. Tutela, poder familiar em relação aos filhos menores de 18 anos e a curatela em relação à incapacidade quando a pessoa já tiver alcançado os 18 anos, certo? Vamos falar sobre as mudanças que aconteceram. O maior, vou começar pelo segundo quadrinho aqui, ó. Maior e capaz não é absolutamente incapaz. Vamos colocar isso com o que a gente já entendeu em relação à modificação que aconteceu no artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil. O artigo 3º está vazio. As únicas pessoas consideradas absolutamente incapazes hoje no nosso ordenamento jurídico são aquelas menores de 16 anos. Toda e qualquer outra pessoa que apresente incapacidade transitória, ela é considerada relativamente incapaz. É importante deixar claro aqui que o objetivo da lei não é dizer que todo mundo é relativamente incapaz ou que toda e qualquer pessoa com deficiência possui capacidade jurídica. Eles querem dizer que a regra é que todos possuam capacidade jurídica. Aqueles que não conseguem exprimir sua vontade, a princípio, devem ser considerados como relativamente incapazes. E não mais, como a lei anterior trazia, diretamente como absolutamente incapazes. Hoje, o trâmite de curatela, o trâmite de possibilidade de você colocar uma pessoa, um curador, para administrar todos os bens de um maior, ela vai ser bem personalizada. Cada pessoa com deficiência vai ter que ser estudada através de laudos médicos, assistentes sociais e psicólogos, juntamente com o Ministério Público, juntamente com o juiz, para conseguir perceber, para conseguir analisar qual é o tamanho dessa incapacidade que essa pessoa possui. Só a partir daí é que sim, eu posso considerar uma pessoa como absolutamente incapaz, ainda atribuindo a esta pessoa a questão da interdição, que ainda está prevista no nosso Código de Processo Civil. Porém, hoje ainda existe a possibilidade da tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada, ela foi instituída, ou seja, ela foi colocada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, dizendo que a pessoa com deficiência, ela pode escolher se ela vai passar pelo procedimento de curatela já previsto no nosso código, ou se não, se ela resolve fazer, se ela prefere fazer a tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada, que está lá prevista no artigo, ela fala o seguinte,
A pessoa com deficiência tem a possibilidade de escolher duas pessoas que são de sua confiança, duas pessoas que ela confia, que ela tenha convivência e que ela se sinta bem. Para quê? Para tomar as decisões do dia a dia junto com ela. Então veja, eu não preciso mais instituir somente um curador. Eu posso preferir, a pessoa com certa deficiência, com alguma deficiência, pode preferir que duas pessoas do seu agrado sejam responsáveis por ela, para tomar as decisões na vida dela de forma conjunta, certo? Essa foi uma das grandes modificações que aconteceu. Eu queria também agora trazer para vocês, vejam, o principal motivo que eu escolhi falar um pouquinho sobre o Estatuto é que teve essa grande modificação no artigo 3º e 4º do Código Civil. Não deixem de ler o Código Civil jamais. Só que, gente, o código tem que estar atualizado. Não adianta vocês pegarem um código de 2015, quando essa lei ainda não estava em vigência, e querer entender a teoria das incapacidades dentro do Código Civil. Vão estudar errado. Cuidado, vejam as revogações recentes, vejam as alterações legislativas recentes. Bom, falamos que o legislador, por opção, decidiu deslocar a incapacidade, aqueles que tinham problemas para exprimir, problemas para manifestar a sua vontade, dos absolutamente incapazes previstos no artigo 3º, trazendo-as para o artigo 4º, os relativamente incapazes. Tá. O problema é o seguinte. Não é matéria da nossa aula hoje, mas vamos ter que criticar trazendo outros elementos do direito civil para a nossa aula de hoje. Teoria das nulidades dos atos jurídicos, vocês lembram disso? Vamos lá. No artigo 3º, antes da entrada de vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, existia uma pessoa que tinha que representar o absolutamente incapaz. Nós chamávamos de representante. Certo? Hoje, com essa modificação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, os únicos que têm representantes são os menores de 16 anos. É isso que a gente consegue tirar de conclusão com a revogação dos demais incisos. Transfere-se aqueles que não conseguem manifestar a sua vontade para os relativamente incapazes, no artigo 4º. Pergunto a vocês lembram quem que são os responsáveis pelos relativamente incapazes? Não são representantes, são assistentes. Os relativamente incapazes são pessoas que conseguem de uma forma ou de outra acabar manifestando a sua vontade. Isso, né, antes do EPD. Então agora eu pergunto para vocês o seguinte. Aquela pessoa que não consegue de nenhuma forma manifestar a sua vontade, ela não tem mais um representante, porque ela saiu do rol do artigo 3º, dos absolutamente incapazes. E ela entrou nos relativamente incapazes. Mas ela não tem assistente, ela tem curador. Eu pergunto, o curador faz as vezes do assistente? Não sei. Ao meu ver, não faz. Por quê? Porque o assistente em si não pode representá-lo. Não existe uma assistência para uma pessoa que não consegue fazer uma manifestação de vontade. Por quê? A pessoa que não consegue manifestar a sua vontade vai ser regida, vai ser levada pela vontade alheia. Vontade daquele que daquele que tem o poder de tomar decisões em relação à vida dela. E mais, o problema é o seguinte, se antes, quando aqueles que não conseguiam manifestar a sua vontade eram absolutamente incapazes, todo ato jurídico praticado por absolutamente incapaz é nulo de pleno direito. É uma questão de nulidade, nulidade absoluta, e não de anulabilidade. A anulabilidade a gente usa quando a gente invoca o artigo 4º, falando sobre os relativamente incapazes. Certo? Então eu pergunto para vocês, os atos jurídicos praticados por aqueles que não conseguem de nenhuma forma manifestar a sua vontade são considerados relativamente incapazes perante a lei? Então os seus atos são nulos ou anuláveis? Alguns autores estão tentando sair dessa sinuca de bico, tentando fazer uma forma híbrida de conseguir contornar essa questão. Assim, o curador pode agir como assistente, o assistente age como curador, cada um está tendo uma ideia diferente.
Trouxe um problema em relação às teorias das nulidades prevista no Código Civil. Tá aqui a palavra, gente. Hibridização. Bonito. Então, o que eles querem fazer? Eles querem colocar um pouco do Instituto da Incapacidade Relativa, um pouco do Instituto da Incapacidade Absoluta, um pouco da curadoria e um pouco da assistência, tudo misturado pra gente conseguir resolver esses problemas. Agora, gente, eu não sei, eu acho essa lei tão esquisita. E outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Até a vigência dessa lei, milhares de pessoas foram consideradas absolutamente incapazes. Por quê? Porque não tem condições nenhuma, não tem possibilidade de manifestar a sua vontade. Ou seja, antes da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eram consideradas como absolutamente incapazes. Essas pessoas que são absolutamente incapazes perante os olhos da lei antiga, o que acontece com elas agora? Eu converto a capacidade delas em capacidade relativa ou incapacidade relativa, ou elas possuem capacidade jurídica de forma automática. Como que eu vou saber quem que agora entra na incapacidade, quem que vai ter que continuar com uma interdição e assim por diante? Veja, a gente não pode ter regramentos jurídicos diferentes para pessoas que possuam a mesma condição. Ainda mais que a lei, ainda mais que o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio por abrandar as condições e o rigor da lei que era antes da sua vigência. Então eu não posso permitir que duas pessoas que possuem o mesmo tipo de problemas tenham tratamentos jurídicos diferentes, porque uma foi declarada absolutamente incapaz antes da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e outra que nunca vai ser considerada absolutamente incapaz, uma vez que as suas características, ou seja, que não consegue manifestar a sua vontade de forma temporária ou de forma permanente, foi retirada do artigo 3º e colocada no artigo 4º, onde a gente rege os relativamente incapazes. Não sei como é que vai ficar ainda. Ainda não temos muitos estudos e muitas decisões em relação a esse ponto. Outra crítica que a doutrina vem fazendo, e eu concordo com aqueles que estão criticando esse artigo. Esse artigo, para mim, foi o menos explicável, eu diria. O artigo 76 do Estatuto da Pessoa com Deficiente afirma que os deficientes ali protegidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência devem ter os seus direitos políticos possibilitados da mesma forma que a lei faz para aqueles que não possuem nenhum tipo de deficiência. Ok. Com isso, leia-se, os deficientes, as pessoas com deficientes têm possibilidade de voto, por exemplo. E se a gente tem a possibilidade de voto, de andar até a urna, de andar até a cabine, marcar lá, fazer o xizinho, eu tô ficando velha, né? Se eu tenho a possibilidade de ir até a cabine, apertar o botão, confirmar meu voto, as pessoas com deficiência também têm que ter esse direito assegurado pelo Código Civil e pelo nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá. Segura esse artigo aí na cabeça que eu vou fazer um paralelo com outro artigo. O artigo 85, também do Estatuto. O artigo 85 fala que o curador atua somente em relação ao patrimônio do incapaz. Tá. Em relação aos direitos de personalidade, eles não atuam. Eles têm que deixar a pessoa atuar. Existem deficientes que conseguem fazer isso, tenho certeza. Agora, existem deficientes que não podem ficar sozinhos, que não conseguem andar. Tem deficientes que não conseguem manifestar sua vontade e assim por diante. Eu pergunto para você o seguinte: se o sistema, se o Estado tem que dar condições para para colocar em pé de igualdade as pessoas com deficiência e as que não têm deficiência, como é que elas vão votar? Elas vão pegar o curador, elas vão pegar as pessoas que elas escolheram para apoiar nesse novo instituto que está previsto no 1783-A, vão pegar no braço delas, e quem que vai votar, elas ou o curador? Veja a dificuldade de a gente conseguir entender isso colocando esses casos na realidade. Quem que aperta o botão, quem que assina? Quem que vai na cabine? Quem que confirma o voto?
Veja que me parece que a gente acaba por abrir a possibilidade das pessoas que têm por dever a curadoria dessas pessoas com deficiência, acabam por ter o direito de votar 2 vezes. Eu não sei. Ainda não sei como é que isso vai ficar. Colocado isso, eu acho importante. Veja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi aplaudido pelo ordenamento jurídico brasileiro e não poderia deixar de ser diferente. Não poderia ser diferente. Ele traz no seu bojo fundamentos, princípios que regem a nossa coletividade hoje, que regem a nossa sociedade. Não sei se da melhor forma, não sei se com saídas concretas que a gente vai realmente poder se utilizar no caso concreto. Mas a ideia do estatuto, ela é genial. A ideia da inclusão das pessoas com deficiência, ela até, digamos assim, esse estatuto poderia ter vindo muito tempo antes. Ela até tá atrasada em relação aqui ao nosso pensamento, aos fundamentos da Constituição, aos princípios do Código Civil, que sempre se relacionam à democratização do direito, aos interesses da coletividade, colocado acima dos direitos individuais. Porém, a minha pergunta é para vocês pensarem, foi feito da melhor forma? Será que essa liberdade que é dada ao deficiente foi feita de forma clara, foi feita de forma correta? Será que quando o legislador no Código Civil de 2002 colocou como absolutamente incapazes pessoas que possuem deficiência, ele não estava tentando proteger os seus interesses? É difícil a gente conseguir hoje responder essas perguntas. A gente vai ter que vivenciar mais um pouquinho o tal do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas espero que se adeque à nossa sociedade. Espero que dê certo. Espero que a gente consiga conviver da melhor forma possível com essas mudanças legislativas. Só mais uma coisa antes de eu encerrar. Notem que existe a maioria, até eu diria da doutrina, gostou do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque é difícil você falar assim, eu não acho certo ter um Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nunca ninguém vai afirmar isso. Mesmo aqueles autores que não concordam com o conteúdo do Estatuto, não quer dizer que eles são contra a inclusão social e contra a oportunidade de direitos iguais das pessoas com deficiência das sem deficiências. O que a gente tenta colocar aqui para vocês, o que a gente traz aqui para vocês, e os outros juristas também tentam fazer isso, é analisar de uma forma crítica, é analisar de uma forma colocando dentro da nossa realidade o que o legislador colocou no papel. Será que isso vai ser bacana? Será que não vai? Se vai ser o suficiente ou se não vai? Só o tempo vai dizer. Então, por favor, não levem. Eu tenho visto muita crítica na internet em relação aos atores que estão apontando algumas imperfeições em relação a esse estatuto. E a verdade não é que ninguém quer que os deficientes, seja a forma que tenha, não sejam incluídos, mas a gente quer que seja feita dentro de uma legalidade e que tenha esse estatuto. E essas normas, essas leis, tenham uma eficácia social. Elas sirvam para elas sirvam para o nosso cotidiano, sirvam para solucionar os conflitos em relação à teoria das incapacidades, certo? Gente, eu realmente espero que eu tenha colocado para vocês os pontos principais em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Leiam, é um estatuto extremamente... É um estatuto longo e ele fala bastante sobre todos os direitos que tem e os deficientes, as pessoas com deficiência. Posso falar a última coisa? Desculpa, eu ia terminar, mas eu lembrei de uma coisa muito importante. Dá uma olhadinha no artigo 6º, certo? O artigo 6º traz toda a questão da liberdade sexual das pessoas com deficiência. Também extremamente criticado até certo ponto, mas dá uma olhadinha. Gente, leiam o estatuto e façam vocês mesmos as críticas. Vejam se adaptam, se tá certo, se tá errado, o que vocês acham? Tá bom? Valeu, galera. Espero que tenha sido, que tenha trazido bastante conhecimento para vocês, tenha dividido aqui um pouquinho do que a gente está estudando. Bons estudos para vocês. Valeu. Tchau.